Era a música que começava dizendo que nós tínhamos que vencer os desafios da vida. Simonésia naquela época precisava de amor. Era o que a gente dizia, era o que a gente clamava, era o que cada um de nós tínhamos dentro do nosso coração. Era o que cada um de nós trazia quando saía. Tomávamos as praças, tomávamos os distritos, tomavam a zona rural. A cidade de Simonésia, ela foi contaminada naquela época por esse amor que essa cidade tanto precisava e que essa cidade há muito tempo, desde a sua emancipação, não tinha. Então eram vários os comícios, eu me lembro muito bem, o Laerte, o senhor Antônio Jacó. Eu ainda era criança, jamais iria imaginar que hoje eu estivesse tão dentro da política, apesar de saber que a política está no sangue, mas eu nunca imaginaria que eu entrasse tão profundamente na política como hoje eu estou. E eu me lembro das represálias que o Laerte sofria, das pressões que o senhor Antônio sofria, das pressões que o meu pai, Moisés, sofria, das pressões que o Zé Afonso Barros, que hoje não está aqui presente, sofreu, o Juvenal, que não está aqui também, que os dois, por sinal, são meus padrinhos, não estão por aqui, mas que tenho certeza que estão nesse grupo, estão conosco. Pressões que essas pessoas sofreram e que eu percebi e vivi na pele por ser filho do Moisés e por estar naquele momento participando e presenciando. Então a cidade foi tomada, por um lado, pela vontade de governar com amor, com carinho, com sabedoria, colocando o povo no centro do governo. Por outro lado, existia essa pressão, existia essa coerção por parte da atual administração. Eu lembro que nós perdemos algumas eleições, e quem está dentro de política e gosta de política não tem ideia, só quem está dentro profundamente, assim como nós, sabemos a dor que é perder uma eleição. É triste, muitos choram, muitos entram em depressão, muitos tomam um rumo, tomam uma posição diferente, modificam, saem da política, porque realmente é uma dor terrível. Nós perdemos 2 ou 3 vezes, né? 2 vezes. Nós perdemos 2 vezes e foram dores que a gente sente até hoje. Na época que o Laerte encabeçava a chapa que disputava a prefeitura. Depois, o Laerte e o senhor Antônio, endossados, sustentados pelo nosso grupo, continuaram firmes no propósito, na caminhada, chegaram à prefeitura de Simonésia, demonstraram um jeito diferente de governar, um jeito em que traz o povo para o centro, um jeito em que respeita as pessoas, um jeito em que se respeita o servidor público, o jeito em que deixa o povo falar. Hoje as pessoas não podem falar. Nós temos as redes sociais na internet, nós temos os Facebooks, temos os Twitters e uma série de outras redes sociais, e que nós muitas vezes não podemos demonstrar a nossa opinião de cidadão que nós temos, que estudamos, que nos formamos, porque muitas vezes A ou B ficam ali tentando colocar uma censura na nossa opinião, uma censura na nossa fala, no nosso pensamento. Ora, meus caros amigos, e eu tenho certeza que eu posso chamar cada um de vocês assim, em 2012, nós não podemos aceitar esse tipo de censura, esse tipo de silenciamento, esse tipo de tentativa. O que nós estamos vivendo hoje é aquilo que nós vivemos no passado, e é com esse mesmo espírito de uma cidade que quer mais amor, de uma cidade que quer mais respeito, de uma cidade que quer ouvir mais as pessoas, de uma cidade que quer que as pessoas participem do governo, de uma cidade em que as pessoas assinam recibos e recebem aquilo que elas assinaram. Nós queremos uma cidade honesta, uma cidade limpa. Então é esse espírito que cada um de nós temos que nos imbuir dele aqui, como nós nos imbuímos lá na frente, lá atrás, quando Laerte então venceu a primeira eleição.
nós precisamos vencer as eleições em Simonésia para termos uma cidade com destaque na região, assim como era quando Laerte recebia prêmios, quando Laerte tinha um índice de aprovação fantástico que ninguém nunca tinha tido na história de Simonésia. De que adianta um pacotão de obras que estão sendo anunciadas se estão preocupados somente com os tijolos, somente com o cimento? Existe uma administração que preocupa em obras somente, não preocupam com o ser humano que vai estar dentro daquelas obras. E isso Laerte lá atrás com o seu Antônio Jacó demonstraram enquanto estiveram no poder, e querem novamente demonstrar que podem fazer ainda mais do que fizeram com novas aberturas. A participação do deputado Lael Varela dentro dessa campanha, dentro dessa chapa, já sinaliza essa abertura, porque nós temos uma chapa encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores e teoricamente o Democratas é oposição ao Partido dos Trabalhadores a nível nacional, a nível também estadual, mas isso não significa que aqui dentro de Simonésia nós vamos ser oposição, muito pelo contrário. O Laerte na prefeitura vai ter, com o deputado Lael Varela, com o deputado Wilson Batista, que também estão nessa chapa, um apoio no governo estadual, um apoio para auxiliar o Laerte, o seu Antônio, na busca de recursos, não só federais, mas também estaduais. A última conversa que nós tivemos, que eu tive com o Laerte, lá na fazenda do seu Antônio Jacó, ele dizia: Rodrigo, na minha época de prefeito, era muito difícil conseguir verba. A gente batalhava, ia nos gabinetes dos deputados, mas ninguém liberava. Hoje a coisa mudou. Hoje o governo conseguiu, através do Lula em seu governo, e hoje com a Dilma também, cortar recursos, colocar o país no rumo certo, apesar de muitas falcatruas que a gente vê, mas a gente sabe que essas falcatruas estão sendo corrigidas. Então o país hoje caminha, o Estado hoje caminha, e vocês podem estar certo que com o Lael Varela, com o Dr. Wilson Batista, que são da base do governo estadual, Simonésia vai sim ter o devido respeito no governo do Estado, no governo federal também, com toda certeza. Para finalizar, eu gostaria de falar para cada um dos candidatos a vereadores que porventura estejam aqui. Essa eleição, ela é de extrema importância, porque o nosso município é a base do nosso estado e do nosso país. Então nós elegemos há 2 anos atrás os deputados, senadores, presidente, governadores, etc e tal. Muita gente pode achar que essa foi uma eleição muito importante, e de fato foi. Nós elegemos os nossos governantes, mas essa eleição, onde cada um está na surdina, cada um está no pé de ouvido, essa do vereador, essa do prefeito, é mais importante porque é o município a base da nossa nação, do nosso estado. Então, quando vocês saírem pelas ruas de Simonésia, quando vocês saírem para o interior de Simonésia, lembrem-se, tomem-se, inundem-se desse sentimento de amor que inundou cada um de nós naquela época, vencendo os desafios da vida, quando cantávamos que Simonésia precisava de amor. Ela precisa hoje de novo. Então vamos nos imbuir desse espírito. Vamos eleger Laerte para prefeito, Antônio Jacó para vice, e uma Câmara renovada, sem pessoas que se vendem, sem companheiros que só se interessam no seu próprio bem, no seu próprio bolso. Nós sabemos, e não vou cometer o delito e indelicadeza de citar nomes, jamais, até porque nem precisa, mas nós precisamos de uma Câmara renovada, em que o povo participe, em que o povo eleja, em que o povo saiba o que está acontecendo, e que não tenhamos sem vergonhas naquela casa, que é uma casa de respeito, é a casa do povo e merece pessoas de respeito e com categoria. E o nosso grupo tem, com certeza, pessoas para fazer uma Câmara com categoria, para dar então a governabilidade ao nosso prefeito
Laerte Augusto e ao nosso vice Antônio Jacó. Desculpa a demora, mas esse é o recadinho que eu tinha que dar, é o desabafo que eu tinha que fazer. Não só, muito obrigado, não só como assessor do deputado Lael Varela, mas primeiro, como filho dessa terra, como simonesiense que sou, como uma pessoa que identifica que nós precisamos mesmo é de amor, é de carinho, é de respeito com o dinheiro público, é salário em dia, é todas as obrigações que um administrador público precisa ter, mas acima de tudo, com coerência, com transparência e com dignidade, sentimentos predicados que têm faltado muito à atual administração. Então no dia 7 de outubro, novamente, aí sim, para fazer Simonésia a ser o que era antes, uma cidade cada vez melhor para todos nós vivermos com paz e tranquilidade. Muito obrigado, Laerte 13, se Deus quiser.